O programa de hoje, para aquele que sempre me viu aqui recomendar cautela em certas situações, é um verdadeiro néctar ver os canalhas tendo que baixar a bola e reconhecer a derrota. Tudo bem por aí? Esse será um react mais curto, não tenho muito tempo, mas o artigo ele é de tal maneira impactante que eu precisei trazer aqui para vocês. Autoblog norte-americano, tá? Então, enquanto alguns brazucas debilóides tentam defender as empresas a todo custo, por que as montadoras estão recuando em seus ambiciosos planos de eletrificação, de veículos elétricos? Custo mais alto, ansiedade de alcance, preferência americana por híbridos são parcialmente culpados. Cara, o artigo é muito bom para você comprovar o quanto os idiotas eles são precipitados, eles quebram a cara sempre do mesmo jeito. É muito bom, isso aqui é puro suco da aquilo que a gente chama de capitalismo tardio e visões estúpidas de mercado. Vale a pena depois a gente ler com calma, tá? Muito bom. Mas vamos focar nisso aqui. Como as montadoras erraram no tempo do veículo elétrico? Os americanos, olha só, hein? O texto está traduzido, a tradução porca do Google mesmo. Os americanos nunca estiveram preparados para adotar veículos elétricos na taxa prevista por muitos especialistas, entre aspas, da indústria e do governo, disse um analista executivo da IC Cars ao Yahoo Finance. De 7 para 10%, elevar a participação de EV para 20% e 30% ou mais estava claramente muito distante. Houve quem, inclusive no Brasil, teimasse e ficasse questionando algumas coisas no nosso trabalho. Repito, hoje não dá tempo para mergulhar muito nisso. Vamos lá. Disse o diretor de Insights da indústria da Cargurus, Kevin Roberts. Deve ser parente da Barbie Roberts, esse aí. A esperada curva de adoção sempre pareceu acelerada por uma combinação compreensível de desejo do governo de reduzir as emissões, juntamente com as montadoras que buscam igualar as margens da Tesla e o sucesso do preço das ações. Montadoras, como diria o Sérgio Habib, valem pouco. Ele acrescentou, foram tomadas decisões para tentar ir direto para os elétricos e evitar uma geração de transição de motorizações híbridas, que teria permitido mais tempo para desenvolver o conforto do consumidor no segmento e construir infraestrutura de carregamento. Que coisa, cara, isso é néctar. Para empresas como Ford e Chevrolet, concentrar-se novamente em híbridos e movidos a gás parece uma medida lógica. Olha, no caso da Chevrolet, isso é simplesmente hilário. A perspectiva de produzir automóveis que já tenham fluxo de caixa positivo e de alavancar parceiros chineses para veículos elétricos foi uma boa música para Wall Street. Com base em nossas análises, as montadoras mais bem posicionadas para capitalizar a crescente popularidade dos híbridos incluem fabricantes asiáticos de equipamentos originais. Estou lendo mal para chuchu desde ontem, hein? Preciso recuperar aqui. Como Toyota, Honda e Hyundai, bem como a montadora norte-americana Ford, escreveu Garrett Nelson em artigo de pesquisa em abril. Como sempre, você pega aí em outro momento histórico, quando houve a invasão japonesa, os caras, sempre muito arrogantes e muito ensimesmados, foram vítimas da sua própria idiotia, e isso acontece de novo. A Ford teve um sucesso considerável com a venda de versões híbridas tradicionais de dois modelos de picapes, a Maverick e a F-150 em 2023. Também vale a pena mencionar a Stellantis, cujo Jeep Wrangler e Grand Cherokee foram dois modelos híbridos plug-in mais vendidos nos Estados Unidos no ano passado. Por outro lado, disse que as montadoras que apostaram mais em veículos elétricos com bateria pura como a GM estão posicionadas de forma menos favorável. É a Mary burra que algumas pessoas aí, alguns paspalhos, ainda queriam elogiar, sabe-se lá por quê.
Problemas no caminho? A questão permanece. Será que empresas como a Ford, a Chevrolet e a Stellantis e outras que reduziram os investimentos acabarão por perder cota de mercado dos veículos elétricos? E será que as empresas que continuaram a inovar e gastar emergirão como as grandes vencedoras na eventual transformação dos elétricos? Os fabricantes chineses de elétricos estão investindo com força total em novos veículos com tecnologia de ponta e recursos de direção autônoma. Por exemplo, vejamos o sucesso de marcas de tecnologia mais recentes, como a Xiaomi, e de fabricantes de elétricos estabelecidos, como a BYD. Os chineses já têm todas as vantagens quando se trata de veículos elétricos, desde o controle do fornecimento global de lítio até o alinhamento do governo e o dos setores manufatureiros para reduzir os custos de produção. A cara de pau de alguns caras é impressionante. As montadoras americanas não estão prontas, disse Stella Li, CEO da BYD das Américas, sobre as montadoras americanas e seus planos de jogo de veículos elétricos em uma entrevista à NBC News em abril. Nós estamos prontos para a tecnologia e mais preparados para a cadeia de abastecimento. Cara, isso daí é uma coisa muito simples, né? Quando você não tem capacidade de encarar uma briga e você, de maneira arrogante, tenta entrar nessa briga, isso lembra para mim, hein, né, um depoimento particular inútil. Me lembra um colega na época do ensino médio que se envolveu lá numa briga e ele falou assim: se vier até 2, você não precisa fazer nada porque eu dou conta sozinho. Mais do que 2, aí você entra na briga. Apanhou mano a mano e é exatamente o que está acontecendo aí. Agora, esse parágrafo em particular, daqui para frente, é néctar sublime, é o maná para quem acredita em certas outras babaquices. Em resposta, gente do céu, em resposta à ameaça dos elétricos da China, os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram tarifas contra os fabricantes chineses, com os Estados Unidos a quadruplicarem as taxas para 100% e a União Europeia subindo para 38,1%. Sabe como chama isso daí? Aquele seu amigo, aquele seu colega que defende aquela história do Estado mínimo. Já ouviu isso aí, né? Estado mínimo quando é para o outro. Quando a situação começa a apertar, é Estado a dar com pau. E olha só, as tarifas e outras restrições comerciais não são normalmente uma resposta a longo prazo, sendo que as restrições impostas aos fabricantes japoneses nos anos 80, isso é um excelente exemplo de fracasso dessa tentativa de você fechar o seu mercado local, a invasão de veículos que são superiores às merdas que você faz. Talvez o velho ditado, se você não pode vencê-los, junte-se a eles, está entendendo a seriedade disso daqui? Possa ser a forma como fabricantes de automóveis como GM, Ford e Stellantis lidam com os seus pivôs de EV. Acreditamos que as empresas de automóveis ocidentais, incluindo a Tesla, que alguns abobados também idolatram a figura do Paspalho, que é o seu CEO, não vou dizer o nome dele aqui, todo mundo sabe de quem que eu estou falando, chegaram a uma conclusão unânime e simultânea. A China venceu a disputa pela supremacia dos veículos elétricos, escreveu Adam Jonas, da Morgan Stanley, numa nota aos clientes no mês passado. Jonas prevê que a indústria entrará numa nova fase de redução de gastos, maior protecionismo através de tarifas, que coisa, né? E provável cooperação com a China no que diz respeito à produção e desenvolvimento de veículos elétricos. E aí os caras se esquecem que, inclusive, já foi falado, vai subir a taxação ao veículo chinês, tudo bem, vamos fazer o mesmo do lado de cá. Esses caras estão procurando para a cabeça de uma vez. Os caras caíram na armadilha da chinesada e estão com um pé na cova, o outro na casca de banana. No entanto, os gostos peculiares nos Estados Unidos versus o resto do mundo
podem jogar a favor dos fabricantes de automóveis tradicionais. Os três grandes, mais a Toyota, Volkswagen e outros, que já há algum tempo fabricam carros feitos à medida para os americanos. Cara, isso é muita cara de pau. Porque, por exemplo, para quem não sabe, a Volkswagen é um player insignificante no mercado dos Estados Unidos. Os caras citarem a Toyota, a Toyota não precisa do mercado norte-americano para ser feliz. A Toyota é o maior fabricante de veículos do mundo. Tá? Então isso daí, você ponderando União Europeia, etc e tal, tudo bem, até a participação dessas empresas no mercado latino-americano, no próprio mercado do México. Agora, citar a Volkswagen, o desespero bateu com força. Disse o pai da Barbie aí, o mercado dos Estados Unidos pode provar a ser único o suficiente em seu gosto por veículos. Eu quero saber quem que vai se sustentar vendendo carros apenas para o mercado norte-americano, como SUVs e picapes, enquanto a maioria dos veículos elétricos chineses de baixo custo tendem a ser veículos muito menores, que os consumidores dos Estados Unidos tendem a evitar. Cara, quem sabe a história do automóvel vai entender o que eu estou falando. Nos anos 80, que eles citaram aí, que os paspalhos tentaram de maneira desesperada sobretaxar absurdamente os veículos japoneses, impedindo assim que esses carros se popularizassem nos Estados Unidos, era um marketing frequente quando eles diziam assim: a Ford, a Chrysler, a Chevrolet, a Cadillac, etc e tal, produziam carros que comportavam a família do americano, indivíduos muitas vezes acima do peso e famílias numericamente grandes. Os japoneses, os coreanos chegaram, tomaram conta do mercado. Hoje, tirando as picapes, são líderes de mercado e os caras vêm falar essa merda sabendo, a gente sabendo aqui, que os chineses têm produzido veículos de todos os tamanhos para atender a todo o tipo de perfil de cliente. Cara, é merda em cima de merda. Se isso fosse produzido pelas habituais agências de notícias brasileiras, eu não ficaria nem um pouco surpreso. Mas não, isso aí realmente é da Autoblog dos Estados Unidos. E repito, o texto foi traduzido porcamente aí pelo Google para facilitar, para agilizar, pelo fato de não termos hoje tempo. Em outras palavras, para as montadoras americanas pode haver um caminho para o sucesso. Tem que se basear em alguma coisa, porque aquilo que eles... Eu vou repetir, tá? Mais uma vez, você sabe que a gente tende a ser repetitivo em alguns momentos do nosso trabalho. Fomos muito repetitivos lá atrás e em certas horas não dá para você não levantar a plaquinha do eu já sabia, não dá para você considerar que existem distorções aí. Os caras tentaram entrar numa briga que eles não tinham a menor ideia o que eles estavam fazendo e com quem que eles estavam brigando. Então toda vez, já diria o Sun Tzu na Arte da Guerra. Se você não conhece a si mesmo nem ao seu adversário, o seu destino provavelmente será a derrota. Que fase, hein? Um grande abraço em todos. Eu quero depois debater sobre o resto desse conteúdo, porque você já viu aí que é néctar do bom. A gente se vê na próxima. Fui!